A história da indústria automotiva brasileira foi fortemente marcada por seus modelos fora de série, modelos com carroceria de fibra sobre chassi próprio ou emprestado de modelos consagrados com conjunto mecânico popular e confiável não são uma peculiaridade nossa, mas foram muito mais prolíficos por aqui. Foi a consequência do mercado fechado e da abundância dos modelos Volkswagen A que sobravam em nossas estradas, além de, claro, da inventatividade típica dos brasileiros. O Puma é sem dúvida o melhor exemplo. O fora de série nasceu em 1967 com mecânica DKV, mas foi a partir do ano seguinte, com a adoção do chassi do Karmann-Ghia, que o Puma tornou-se verdadeiramente popular, tanto que permaneceu no mercado até a reabertura das importações, em 1990. Era uma prova da versatilidade da base Volkswagen. Mais uma vez, porque se não fosse exatamente rápido, o Puma colocava tração traseira e o entrecho curto do Karmann-Ghia em um pacote mais esportivo, especialmente com os motores 1600 a 2100 feitos por encomenda. Mas qual seria o limite de versatilidade dessa plataforma Volkswagen? Será que daria, por exemplo, para pegar esse motor Boxster do Fusca e colocar em uma moto? A resposta é uma só: sim. Seu nome é a AME Amazonas. E ela era uma moto enorme, com motor e câmbio de Fusca. Tinha até marcha ré. Custava nada mais nada menos que equivalente a 6 Honda CG 125. A AME Amazonas começou a ser produzida em série em 1978 e era exatamente o oposto de um CG, uma moto gigante e potente, criada para atender ao público que já não podia mais comprar motos da Harley-Davidson por conta das proibições de veículos importados. A história da Amazonas começa um pouco antes. Em 1976, dois amigos mecânicos chamados Luiz Antônio Gomide e José Carlos Biston, de São Paulo, construíram a Moto Volks, um protótipo com motor Boxster Volkswagen de 1.500 cm3, câmbio manual de 4 marchas. A parte superior do quadro usava uma mistura de componentes de Harley-Davidson e Indian, enquanto a parte inferior era sob medida para acomodar o motor Boxster 1.500 cilindradas e um câmbio manual de 4 marchas vindo diretamente do Fusca. Uma observação importante: colocar um motor Boxster em uma moto não é novidade. Os cilindros opostos são uma característica das motos BMW, que aposta na configuração por seu tamanho compacto, simetria, o que ajuda bastante em um veículo de duas rodas, e o centro de gravidade baixo. A transmissão era adaptada para a moto, de forma tão simples que parecia mentira. As duas engrenagens no diferencial eram soldadas, uma coroa era instalada no lugar de uma das semi-árvores, e uma enorme corrente era responsável por levar a força para a roda traseira. A embreagem era específica para a moto, assim como o trambulador, que era no pé esquerdo, como se tornou o padrão das motos. Os freios usavam os discos do Ford Corcel, 2 na dianteira e 1 na traseira, com o cilindro mestre do Fusca. Era uma simplicidade que funcionava, e a Moto Volks até tinha um visual bacana, inspirado nas Harley customizadas da época. Tinha um tanque de combustível em forma de caixão, guidão alto, banco de 2 níveis e encosto para o passageiro. Ela tinha 1,69 metros de entre-eixo, 2,24 de comprimento e pesava 330 kg. E esse conjunto era preciso até usar marcha ré para manobrar a moto. Para usar a marcha ré, havia uma alavanca separada. A ré no pedal poderia ser confundida com as outras marchas e causar problemas. Além disso, o volante do motor precisou ser aliviado. O torque e o peso do conjunto mecânico faziam com que o motor inclinasse para o lado sob a aceleração, e a menor inércia do volante modificado resolveu o problema. O motor de arranque do Fusca também foi aproveitado, assim como seu sistema elétrico. O quadro de instrumentos, porém, vinha de um Cinca e nunca chegou a funcionar de verdade. Reza a lenda que outros 4 exemplares da Moto Volks foram feitos por Gomide e Biston, mas não se sabe o paradeiro deles, e essa história poderia ter acabado por aí, caso um empresário paulista chamado Daniel Ferreira Rodrigues, dono de um grupo Ferreira Rodrigues, não tivesse entrado nela. Ferreira Rodrigues tomou conhecimento da moto e achou que ela era a solução perfeita para outro problema: a falta de motos na frota da Polícia Militar, que utilizavam motos da Harley-Davidson sucateadas por falta de componentes de manutenção. Não havia outra motocicleta de grande porte fabricada no país, e a Moto Volks seria a primeira. O projeto básico da Moto Volks foi então comprado pela Ferreira Rodrigues.
e foi modificado para a produção em série. Foi aberta uma nova empresa, Amazonas Motocicletas Especiais, ou simplesmente AME. Era uma referência direta à grandeza da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. A AME Amazonas 1500, como foi chamada, era a maior moto que podia comprar no mundo em termos de deslocamento naquela época, e provavelmente também em tamanho. Depois ainda foi adotado o motor 1600 da Brasília, com 64 cavalos, e em ambos os casos o motor recebia dois carburadores Solex, um de cada lado, que ficava bem proeminentes no conjunto. A industrialização deu à moto criada por Gomide e Viston uma cara mais bonita e melhor acabamento, além de incorporar ao longo dos anos mudança ao projeto que melhorava a ciclística da Amazonas, cujo peso subiu para 384 kg. Não era bem um veículo prático, mas as suas dimensões avantajadas tinham um apelo, assim como a robustez de seu conjunto mecânico, que simplesmente não quebrava. Demorou para que, da mesma forma que o Puma, a Amazonas ganhasse admiradores lá fora. Foram importadas unidades para vários países, como Estados Unidos, Japão, Reino Unido, no qual foram fabricados cerca de 450 exemplares entre 1976 e 1988, sendo 100 deles destinados à Polícia Militar de São Paulo e à Polícia Rodoviária Federal. Dito isso, a imprensa internacional não foi muito gentil com a Amazonas. Uma publicação americana avaliou um exemplar em 1987 e disse que seu projeto era primitivo demais e que seu acabamento transpirava amadorismo. No entanto, havia uma crítica interessante. O motor, por exemplo, que poderia ter sido um componente estrutural, aumentando a rigidez do chassi e reduzindo o peso. Do modo como a Amazonas era montada, o que acontecia o oposto. De certa forma, isso ajuda a entender por que a Amazonas deixou de ser fabricada. Logo que apareceram os primeiros sinais de que as importações poderiam ser abertas novamente, dito isso, sua estranheza e sua inegável resistência e facilidade de manutenção, além do porte avantajado, garantiram que a Amazonas conquistasse uma dedicada base de admiradores que persiste até hoje. Tanto que em 1990 e 1992, uma evolução da Amazonas tentou a sorte. A chamada Carrena ST 1600 trazia um novo chassi, mais compacto e leve, e uma postura mais esportiva. Inspirada nas supermotos da década de 90, incluindo no grafismo da carroceria, era uma moto um pouco mais leve, mas ainda assim tinha seus 300 kg. Diferente do que ocorre com a Amazonas, o número de exemplares da Carrena que foram fabricados é desconhecido. A AME Amazonas nunca foi sobre números, não foi sobre ter velocidade máxima, nem acabamento perfeito, nem competir com gigantes estrangeiros. Ela foi sobre coragem. Coragem de criar quando o mundo dizia que não dava. Coragem de usar o que havia disponível. Coragem de sonhar grande em um país que naquela época mal podia escolher o que importar. A Amazonas nos ensina que a grandeza não nasce da abundância, mas da necessidade aliada à ousadia. Em uma era de portas fechadas, o Brasil respondeu com criatividade. Em um mercado limitado, respondeu com identidade. Em vez de copiar, decidiu inventar. A Amazonas não perdeu permissão para existir, ela simplesmente existiu. E por si só, isso já a torna histórica. Ela mostrou que a engenharia também é cultura, que a indústria também é expressão, e que uma moto pode carregar muito mais do que metal e parafuso. Ela pode carregar um país inteiro, tentando provar do que é capaz. E hoje, olhando para trás, é fácil apontar falhas, mas é impossível ignorar o impacto, porque poucas máquinas na história brasileira foram tão grandes. Não estou falando do tamanho, mas do significado. A AME Amazonas não foi perfeita, ela foi necessária. E às vezes é assim que as coisas realmente importantes nascem. Não como um produto, mas como um símbolo.